Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí, galera, vamos para mais uma aula de ciências. Como já é do nosso costume, vamos começar passando as atividades que foram feitas na semana passada, certo? Bem, a semana passada a gente falou sobre hormônios masculinos e femininos. Daí, na primeira questão, eu pedi que vocês falassem quais são os principais hormônios sexuais masculinos e femininos. Bem, masculino é a testosterona. No caso do feminino, a progesterona e o estrógeno. Segunda questão, a alternativa correta é a alternativa B. Na terceira questão, a alternativa correta é a alternativa E. Na quarta questão, a alternativa C. E na quinta questão, a alternativa D. Certo? Bem, hoje a gente vamos estudar um pouco sobre a potência elétrica, que a gente já viu em aulas anteriores, porém hoje vai ser especificamente sobre ela, e também os eletrônicos que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? Bem, pessoal, o que é potência elétrica? A potência elétrica é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado, ou seja, é a medida de trabalho realizado por uma unidade de tempo. A unidade de potência no Sistema Internacional de Medidas é o watt, em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt, que aprimorou a máquina a vapor. Então, como ele aprimorou essa máquina, ele fez esse grande avanço aí nessa área de unidade de potência, aí ele foi homenageado com essa medida watt, que é do seu nome, né? Pega do James Watt, esse Watt do nome dele, passou a ser uma das medidas de potência. Certo? Então, James Watt foi um engenheiro mecânico e também matemático que aperfeiçoou a máquina a vapor, inaugurando a era do vapor na Revolução Industrial lá na Inglaterra, certo? Seu nome foi dado à unidade, como eu falei, de potência de energia, que é chamado de watt. No caso dos equipamentos elétricos, a potência vai indicar a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia nessa unidade de tempo, tá certo? Através do watts. Por exemplo, uma lâmpada incandescente que em um segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica de luminosa terá uma potência elétrica de 100 watts, certo? Então, essa transformação de energia elétrica para energia térmica acontece aí um fenômeno de exemplo de nossa potência elétrica. Bem, então, a potência elétrica também tem a sua fórmula para poder ser calculada. Então, para calcular a potência elétrica, vamos utilizar a seguinte fórmula. P igual a U vezes I. P igual a U vezes I. Sendo que P indica a potência, que vai ser dada em watts, está lá o Wzinho do watts. I vai ser a corrente elétrica, vamos utilizar a vogal A. E o U é a diferença de potencial, que é o nosso V, certo? Então, esse cálculozinho aí vai determinar a potência elétrica do equipamento que a gente for calcular, tá certo? Exemplo, qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial, que é a nossa DDP, nos seus terminais é de 110 volts e a corrente que atravessa tem intensidade de 20 amperes. Para calcular a potência, basta a gente multiplicar a corrente pela DDP, que é a tensão elétrica. Sendo assim, temos P igual a 20 vezes 10. 20 vezes 10 vai dar 2.200. Como a gente está falando de potência elétrica, a gente vai usar o quê? O watts, o W, certo? Então, temos 2.200 watts. Né? Seria a solução dessa primeira questão. Frequentemente, a potência ela é expressa em quilowatts, certo? Que é um múltiplo do watts, de forma que 1 kW vai equivaler a 1.000 watts. Sendo assim, a potência desse motor aí acima é de 2,2 kW. Tá aí o resultado final da nossa questão. Como eu falei, dentro da potência elétrica, existe uma coisa chamada de tensão elétrica. E essa tensão elétrica é uma grandeza física. O que é que ela vai fazer? Ela vai medir a diferença de potencial elétrica entre dois pontos, que também é chamado de DDP. Ou seja, essa tensão elétrica é aquilo que a gente multiplicou, que é chamado de DDP, certo? Então, ó,
O instrumento utilizado para medir a tensão elétrica é o voltímetro. E no sistema internacional, a unidade de medida que vai fazer esse cálculo é o volt, cujo símbolo é o que a gente conhece, que é o V, certo? Embora muitos chamem essa grandeza de voltagem, devido ao seu descobridor, o físico italiano Alessandro Volta, o termo correto é tensão elétrica, tá certo? Através dessa tensão elétrica, é possível explicar o movimento das cargas e também a geração da corrente elétrica. Lembre-se bem, quando você for falar de voltagem, de falar de tensão elétrica, ela vai servir para explicar o movimento das cargas e a geração da corrente elétrica. Por quê? Por conta do trabalho que é realizado pela força elétrica. Então, sempre potência elétrica e tensão elétrica vão ser interligados. Aí, pessoal, são alguns exemplos de eletrônicos de uso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Televisão, rádio, computador, celular, ar-condicionado e muitos outros eletrodomésticos que a gente usa no nosso cotidiano. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.